Bom, o grande ponto é o seguinte, né? Queda de ontem, 4% de queda da Bolsa, quase 3% de alta no dólar. Momento de tensão política do dia de ontem para hoje, toda a preocupação com uma possível greve dos caminhoneiros. O que você, né, o que nós devemos fazer na Bolsa? Bom, a resposta mais óbvia também é mais sem graça, né? O ideal é não fazer nada. O ideal é que você já tenha feito antes dessa crise começar. Se você tomou algumas precauções, fazer nada é possível. Né? Fazer nada é talvez a decisão mais sensata. O que te obrigaria a fazer alguma coisa, né? Se você não tenha tido os cuidados prévios, né? E dentre eles, o mais importante é a gestão de risco, né? Uma boa alocação, uma alocação correta. Muita gente chega numa situação como essa extremamente otimista, ainda acreditando numa tendência de alta, que eu até acredito que ela esteja ali, né? Ao longo prazo a gente mantém uma tendência positiva. A grande verdade é que não é uma linha reta, né? É uma trajetória que vai ter oscilações, vai ter volatilidade. E ainda mais no Brasil, né? Ainda mais no momento em que iniciamos. Então aquela pessoa que hoje é obrigada a tomar uma decisão é justamente aquela que, por exemplo, se alavancou demais, entrou com mais exposição do que a sua tolerância ao risco permite. Algumas vezes isso nem significa que ela está alavancada, às vezes só significa que ela foi além do que deveria, do que a sua própria propensão ao risco permite. Bom, para quem está passando aqui, né, ou quem vai ver o vídeo e ainda não me conhece, meu nome é André Barros, eu sou o Money Maker. Eu tento toda terça e quinta-feira fazer essa nossa conversa aqui no Instagram. A terça-feira passada foi 7 de setembro, né? Anteontem, então eu acabei não conectando aqui, mas sempre que der, terça e quinta, a gente troca uma ideia aqui no café. E hoje não tinha como ser diferente, né? O que a gente faz, o que nós devemos fazer num momento de crise, num momento de estresse dos mercados. Como eu falei, o primeiro passo é você não precisar fazer nada. Porém, para você não precisar fazer nada, você precisa fazer algo antes que a crise chegue. E quando eu falo de um momento de crise, a gente tem que olhar com 3 etapas. São 3 momentos em que a gente precisa lidar com a crise. O momento prévio, anterior à crise acontecer, durante a crise, durante o momento em que o ruído está acontecendo, como hoje, e o pós, né? Tem também algumas reflexões para o pós-crise, né? É inevitável que essa daqui também vai passar, como passou o estresse que foi no Covid, ou que foi na greve dos caminhoneiros ali com o Michel Temer, ou quando foi o impeachment da Dilma, cada uma com a sua origem, sua característica, sua previsibilidade diferente, sua duração também diferente. É difícil você encontrar paralelos 100% iguais. Agora, tem algumas coisas que sim, a gente tem como ter claro. Uma coisa que a gente tem que ter claro ao investir em ações é que vamos passar por momentos de crise. Inclusive, para quem investe em ações, esses momentos de crise são positivos, desde que a gente esteja bem preparado. Para essa que a gente está vivendo agora, sinceramente, eu queria ter mais caixa. Estou hoje com 8% de caixa disponível, de caixa operacional. Quando você tem caixa, você começa a olhar o momento de estresse com um olhar de oportunidade, não com um olhar só do medo, né, do risco, só com o impulso de sair, né, de desmontar posições. Então, essa é a parte relevante e importante do pré-crise. Então, falando desse momento, do momento pré-crise, a primeira certeza é essa, que uma crise vai chegar. Os estudos mostram que pelo menos uma vez por ano você vai ter uma queda expressiva de 3%, 4%, melhor, nem diria expressiva, né? Uma queda um pouco mais acentuada. Isso é certeza. Então, certeza, né? Não existem certezas no mercado, mas é uma alta probabilidade de acontecer. Todo ano você vai cruzar na Bolsa com momentos de queda de 3% a 5%. Grandes crises, ou melhor, crises mais acentuadas, costumam acontecer a cada 3 anos em média. E grandes crashes da Bolsa
tem um ciclo um pouco maior, de algo como 10 anos. Né? Inclusive, a pandemia ela trouxe uma correção de mercado de um bull marketing mundial que já ultrapassava essa média, ele já estava há mais de 11 anos. Né? A pandemia foi em 2020, a gente já perde até a relação temporal, mas em 2020, quando acontece a pandemia, você já vinha caminhando, a última crise foi em 2008, então nós já tínhamos aí 12 anos, né? Já tínhamos superado aquele intervalo para grandes crises. Né? Então o mercado já estava muito esticado. E veja que o que deflagrou aquela crise não foi, naquele momento, um fator de desequilíbrio do mercado financeiro. Tanto é que ela foi intensa, aguda e curta. Né? Ela não teve, quase foi a tal recuperação em V nos mercados principais, nos maiores mercados. Então é diferente da crise de 2008, por exemplo, ou da crise de 2001. Né? E você vê os ciclos, né, se repetindo. Tanto é que existem vários, né, investidores que veem a proximidade de uma crise financeira, né, com o que não seria uma crise como a do Covid, próxima. Mas é tema para um outro café, né, um outro momento. O que eu queria tirar dessas observações é essa certeza. Você está no mercado de ações, você vai cruzar com momentos como foram o de ontem, como pode ser o de hoje durante o pregão. Né, momentos de maior tensão. Frequências anuais, a cada 3 anos ou a cada 10 anos. Números grandes, né, aproximados, para a gente ter uma ideia. Ou seja, conte que todo ano você vai cruzar com uma correção. A cada 3 anos, uma correção mais intensa. A cada 10 anos, uma correção, quase que uma quebra do mercado. Né? O mercado em si ele nunca vai quebrar. Também é bom ter isso em mente. A gente precisa dessa alternativa, né, para nossas próprias relações pessoais. Então, com essa consciência, você precisa estar sempre carregado com alguns itens de gestão de risco. O primeiro deles é uma exposição adequada à sua tolerância. Se você está dentro da sua tolerância ao risco, se você não está alavancado, se você consegue dormir tranquilo, mesmo com uma perda como foi a de ontem, você pode tomar a decisão, por exemplo, de não fazer nada quando a crise se instaurar. Você precisa também ter uma diversificação da carteira. Mas ontem caiu tudo, né? Então, como é que uma diversificação resolve? De fato, a diversificação ela tem um efeito muito menor quando é uma crise macro, né? Mas ainda assim, olhando a bolsa ontem, você ainda encontraria ou ações que estavam no positivo, ou ativos que sofreram menos com a queda. Então, sim, mesmo num momento de crise de mercado, ainda assim, estar diversificado é interessante. E aqui tem uma outra, eu não sei nem se eu poderia chamar de diversificação, mas o fato de você ter entradas diferentes na sua carteira pode te colocar em situações em que você vai ter a possibilidade de realizar caixa antes do que da carteira como um todo. Então podem ter posições que quando a crise começar a se dissipar, elas sejam uma oportunidade de você gerar caixa, se você estiver no limite. Seria uma diversificação no tempo, né? Você fazer as suas alocações não de uma única vez ou em um único grande momento, mas mesmo que você já tenha o capital disponível, distribuir essas entradas ao longo do tempo. Isso está bem relacionado com aquela história que eu comentei do caixa operacional. Aqui o caixa operacional, eu não vejo, claro, ele tem um fator de amortizar a queda. Bem ou mal, os 8% que eu tenho ajudaram a mitigar um pouco dessa queda. Mas pouco, não é esse o principal atributo do caixa operacional. O principal atributo do caixa operacional que eu defendo na estratégia que eu uso é justamente você poder aproveitar a oportunidade, então, de forma bem pragmática, ir lá e comprar o desconto que o mercado te ofereceu, e um efeito secundário, que é, ao poder enxergar essas oportunidades, você ter a tranquilidade de resistir mais, o seu emocional vai estar um pouco mais protegido.
você vai poder olhar para o mercado e falar, tá bom, espera, eu não vou entrar agora, não, tudo bem, cai um pouco mais, estou tranquilo. Mentira, né? Você não vai estar tranquilo porque todo o restante da sua carteira vai estar sendo impactado. Porém, como aquela carteira é apenas uma parte do seu patrimônio, né? Você tomou o cuidado anterior, você fez uma exposição adequada ao seu perfil, e como dentro daquela carteira você tem um caixa operacional, esses dois elementos vão te dar a tranquilidade de olhar como oportunidade. Então, esse é o ponto fundamental, né? Então, eu já falei da exposição adequada ao risco, primeiro ponto. Segundo ponto, a diversificação. Como é que a sua carteira está diversificada? Ah, mas vai proteger menos quando a queda é generalizada. Mas ainda tem um efeito. Ainda vai ser benéfico. E essa diversificação também ao longo do tempo. O outro ponto também relevante, o caixa operacional. Então, esses são alguns elementos importantes. Eu adicionaria, nesse pré-crise, aquela consciência que eu falei no início. É muito difícil, principalmente nas redes sociais, você conseguir manter essa consciência de que em algum momento você não sabe porquê, você não sabe exatamente qual vai ser o gatilho, o mercado vai passar por um estresse. Dessa vez foram os manifestos de 7 de setembro. De uma certa maneira, até era mais fácil antecipá-los. Ainda assim, se você vê o mercado caindo 4%, significa que ainda teve surpresa. Se não tivesse surpresa, essa queda teria sido antecipada, e foi em parte, mas ontem teríamos um dia andando de lado. Não, se caiu 4%, é porque o mercado foi sim surpreendido. Né? E para quem assina, né, o meu relatório, na semana anterior, o meu relatório foi, olha, não vamos ter nenhuma sugestão de compra ou venda para quem já está com a carteira montada. É uma semana que vai ter insegurança, vamos esperar. Além do que, estamos com caixa baixo, né? Então vamos esperar e vamos valorizar o caixa que temos. Vamos esperar boas entradas boas de verdade. Então, tinha uma parte do evento do 7 de setembro que era prevista, conhecendo o perfil do presidente da República, conhecendo o momento de tensão que a gente está vivendo política, de polarização, sabendo que estava sendo feita uma mobilização, que sim, ele tem uma base representativa. Ah, mas a pesquisa dá apenas 25% de aprovação. Aqui eu não vou nem entrar no mérito de qualidade da pesquisa. Vamos acreditar que seja o 25% de aprovação. Para você fazer manifestos como esse, se você tiver 15% de aprovação, porém com uma base muito aguerrida, como é o caso do presidente hoje, né? Os bolsonaristas têm um perfil muito convicto do caminho que escolheram. E você mobiliza, você consegue ter um efeito bom. Para todos foi inclusive surpreendente, né? Porque ficou acima do que se esperava, né? Eu comentava, vamos ter sim uma boa mobilização, vai haver uma boa mobilização. O que houve foi até uma surpresa em alguns pontos. E o que também houve, o período da manhã, né, o discurso em Brasília, se tivesse terminado ali o manifesto, teria sido menos impactante para o mercado. Teria mostrado a força da mobilização, porém, foram os discursos na parte da tarde que, de fato, deram a cor mais intensa, né, e que cutucaram mais o lado político. Bom, não cabe a nós aqui ficarmos discutindo se é certo ou errado, se deveria ter feito ou não deveria. Não é esse o nosso ponto. Eu não sou um analista político, né? Mas como é que a gente olha isso? Né? Já dava, uma parte dava para a TV. Né? Daria para ter feito até movimentos um pouco maiores, né? Fazendo realizações, né, antecipadas. Mas, no geral, sempre terá surpresa. Né? Pegando esse exemplo, daria para ter antecipado. E o mercado ainda caiu 4% ontem, então nem tudo foi precificado, nem tudo foi colocado na conta antes do evento. Sim, teve novidade, sim, teve tensão e os mercados ficaram agitados. Então, a certeza que vamos ter ruídos e que vamos ter estresse vai estar sempre presente. A gente não sabe, na maioria das vezes, ou o que vai ser o gatilho,
ou qual vai ser a intensidade, qual vai ser a duração. O que hoje, né, olhando daqui para frente, o que dá para ter certeza, ou quase, certezas não existem, né, mas quase certeza, é que sim, entramos num período eleitoral, antecipamos o período eleitoral. E na minha opinião, não foi nem no evento do 7 de setembro. Claro que ali é um marco muito relevante, mas ele foi anterior, né? Quando você coloca como o ex-presidente Lula elegível e na disputa, você já colocou um elemento eleitoral muito poderoso. Seja na própria oposição, que inclusive tem se movido pouco, mas principalmente no presidente que ocupa o cargo e que busca a reeleição. Aqui, né, uma pergunta, né? O que nós deveríamos fazer? Né? Avançar em nossas reservas de segurança? Né? O que a gente deveria fazer, então, já que estamos na crise? Eu falei do pré-crise, né? Mas o que foi feito, foi feito. Né? Hoje estamos com 8% de caixa, poderíamos ter mais ou menos. O que devemos fazer agora? Né? O que poderia ser a nossa mudança nesse momento? Bom, como eu falei, né, se você já está bem confortável, a melhor decisão seria você não fazer nada mesmo, seria resistir à turbulência. Em grande parte, os movimentos em que a gente vende as posições para poder aproveitar a queda, né, deixa eu diminuir minha exposição, eles em geral são frustrados. O seu ganho é pequeno e você cai numa outra armadilha. Então eu vendo uma posição hoje para tentar um ganho na queda que vai acontecer nos próximos dias. Eu vou ganhar 2, 3% naquela queda. Tá bom, você pode realizar aquilo. Porém, você vai criar um efeito perverso. Você vai esconder 20 a 30% do seu prejuízo. Imagina o seguinte, né? Você tem uma posição que você perdeu 20%, seja nessa crise ou já vinha perdendo naquela posição. Você vende ela agora para você realizar caixa e recomprar ela lá na frente. Aí você, 2 ou 3 semanas, você recomprou ela com uma queda de 3%. O que aconteceu com a sua carteira? Você esqueceu os 20% de perda e você partiu de um outro ponto. Ok, você ganhou aqueles 3%, mas você já se enganou, você escondeu no tapete uma perda de 20% na sua carteira. Tá bom, mas estamos na crise, né? Em que momento eu deveria vender posição? Você deveria vender posição se você não cumpriu aqueles requisitos anteriores. Primeiro, a sua tolerância ao risco, você explodiu. Você está com muito além do que você deveria estar em bolsa. Então, sim, pode ser um momento em que você se ajusta ao seu perfil. Caramba, eu me empolguei, eu estava ali nas redes sociais, falaram tanto que bolsa era 150, deixa eu ajustar e deixa a partir de agora eu começar a navegar dentro da minha tolerância ao risco. Ok, você vai assumir uma perda, você vai provavelmente, não sei quando, né, o tempo é difícil definir, você vai se arrepender daquela venda pontual, porque o mercado vai retomar. Lembra o cara que vendeu Petrobras no auge da crise do petrolão, né, da Lava Jato, em que ele vendeu a R$7. Naquele momento, talvez ele tenha sentido um alívio. Ufa, estou fora da bolsa. Que paz de espírito, vou dormir tranquilo. Ele dormiu tranquilo até ele começar a ver a Petrobras voltar a 8, 9, 12, 15, 19. E até hoje ele carrega uma dor de corno aí terrível. Né? Então, se você for por esse caminho, faça com a consciência de que você está ajustando para um fundamento seu. Nesse caso, você está se adequando ao seu perfil de risco. Então você está corrigindo um erro estrutural na sua rota. Aí tudo bem, você vai se arrepender lá na frente, vai ter um momento, mas você vai ter se adequado à sua caminhada, vai caminhar mais tranquilo e vai estar adequado ao risco. Outra situação, um pouquinho mais drástica, é quando você, de fato, está com a faca no pescoço. Poxa, eu me dei mal, né? Eu alavanquei, eu criei uma situação de exposição, eu tomei dinheiro emprestado. Ou eu tenho uma conta, a prestação do apartamento para pagar em 2 meses, o que eu faço, né? Bom, nesse caso você não vai ter escolha. E você nem vai dormir, nem vai se arrepender, porque a decisão terá sido meio que obrigatória, né? Bom, tive que fazer. Eu não tinha dinheiro para pagar a prestação do apartamento, eu errei ao
ao apostar dinheiro que não era para isso, ok, é outra decisão. Essas duas elas vão carregar uma dose de frustração lá na frente, mas uma é inevitável, a outra é uma decisão correta, né? Você assume uma perda, porém se orienta, né? A outra alternativa, que eu acho que essa pode ser inteligente, é quando... Bom, as outras também são inteligentes, né? Não é... Você foi obrigado, né? O erro não foi na decisão que você tomou agora, foi lá atrás, né? Quando você se expôs demais ao risco. A outra decisão é quando você aproveita a oportunidade para corrigir erros da sua carteira. Ok, essa é uma decisão que pode ser feita. Então, eventualmente você ou estava muito concentrado num setor, ou você estava com aquele mico que nunca decolou, e eventualmente você aproveita para dar mais qualidade para a sua carteira, já que tem muita coisa barata. Então, você tem um mico que não está andando, você realiza aquele mico, guarda aquele dinheiro, e daqui a alguns dias você vai lá e encontra uma boa ação, uma boa empresa num preço convidativo. Bom, aí, ok, é um rebalanceamento, né? Aproveitar a turbulência para dar mais qualidade à sua carteira. A última opção, que eu já fiz muitas vezes, mas a frustração foi em 80% dos casos, é quando você quer esses ganhos pequenos, né? Você quer tradear a queda. Então, vendo um pouquinho agora, vou comprar daqui a uns dias, vou ganhar 5%, 6%. Ele tem dois efeitos perversos. O primeiro é essa impossibilidade da gente prever o futuro. Hoje, você tem certeza que a bolsa vai cair? Não sei, não dá para ter essa certeza. E olha que, olhando os mercados externos, a gente não tem ninguém ajudando. Os futuros americanos não estavam muito... Quando eu comecei o vídeo, né, pode ter melhorado, mas estavam no território vermelho. A Bolsa Suíça, acabei de fazer uma operação lá, estava no vermelho também, né? Então, mesmo assim, eu não consigo cravar. Que vai dar certo, né? A Bolsa hoje vai ter alta, a Bolsa vai ter sucesso. Né? Então, essa questão do tradear a queda, ele requer uma disciplina, porque tem um segundo problema, né? O primeiro é a previsibilidade, mas vamos supor que você acerte. Realmente hoje vai ser uma desgraça. Você vende e foi uma desgraça. A bolsa caiu mais 4%. Aí você foi lá no final do dia, você fez um day trade, comprou, ganhou aquele 1%, 2% naquela operação que você fez, né, montou. E se você fez isso num day trade, ainda é menos ruim, porque o registro, você mantém o seu registro do passado. Agora imagina que você vendeu a sua posição hoje, recomprou ela amanhã, então você tinha aquele exemplo que eu dei, né? Perdeu 20%, vendeu hoje, comprou amanhã, se deu bem, ganhou ali um trade curto, 2%, e registrou na sua posição, na sua carteira, escondeu no tapete toda a perda que você acumulou. Se você for disciplinado e não esquecer que, na verdade, aquela sua posição, você não entrou nela 8, você tinha entrado nela 14, né? Você vai perder esse histórico, né? Então, é uma armadilha que você carrega no médio e longo prazo. Se você é um cara que tem uma boa percepção técnica, se é um bom analista de movimentos de mercado, boa sorte. A minha experiência, lembra, eu sou investidor comum, não sou um mega profissional do mercado. A minha experiência é que esses movimentos tendem a ser ruins. Se for para fazer isso, eu prefiro combinar com a alternativa anterior. Então eu olho as posições que eu não acredito na carteira, que eu já estava duvidando antes da queda, e aí eu faço essa operação para aproveitar o momento e melhorar a carteira, a qualidade da carteira. Então no momento, aliás, um outro ponto, né? No momento da crise, comprar as puts, né, que seria uma alternativa, dá para fazer? Dá. Porém, você vai estar comprando um seguro muito mais caro do que se fosse no pré-crise. Um paralelo a fazer caixa seria comprar puts, né? Então você compra o guarda-sol, o guarda-chuva no dia de sol. Ele vai estar no preço de mercado, ele vai estar até descontado. Agora, no dia que você está saindo do metrô, correndo na rua, embaixo de chuva, e precisa desesperadamente de um guarda-chuva, bom, ele vai ser um pouquinho mais caro.
vai funcionar? Até vai, você vai, parte do trajeto, você vai se proteger da chuva ainda, mas vai te exigir uma habilidade maior, você vai pagar mais caro por ele. Então, durante a crise, as puts você compra no dia de sol, lá atrás, inclusive com o risco de perdê-las, né? O seguro do carro. Você bateu o carro, você vai ligar para Porto Seguro e vai falar: amigo, eu acabei de bater o carro, eu preciso comprar um seguro. Olha, deixa eu te contar, eu até te vendo, mas eu não vou cobrir esse acidente que você acabou de ter. Então é algo para a gente ter em mente. No caso do mercado financeiro, sim, as puts você ainda vai conseguir comprar, mas você vai pagar mais caro por elas. Em geral, o ideal é que você guarde para o pré-crise. Então, é um aprendizado que fica para outros momentos, né? Vale até uma conversa mais para frente. Eu não gosto muito de puts, mas tem uma maneira de você trabalhar com elas, de manter sempre um seguro na carteira e sempre renovando, que dá para fazer. Eu acho que o efeito do caixa é mais interessante, porque o caixa, ele além de te dar esse pequeno colchão, ele te dá esse olhar da oportunidade. Você olha e fala: opa, e agora? O que eu vou comprar, né? O que está bom? Nesse momento, por exemplo, né, lá na carteira a gente vendeu Porto Seguro. Aproveitando que eu dei o exemplo de Porto Seguro, ela já chegou no preço de recompra. Então eu já posso comprar 5% a mais de Porto Seguro sem capital adicional na cotação de ontem, né, no fechamento. Nesse momento eu vou comprar? Talvez não, porque o meu caixa ficou muito baixo, né? Eu cometi a imprevidência de ficar muito curto em caixa. Eu gosto de navegar com 15%, 20% de caixa. Eu achei que tinha oportunidades boas e tinham, né? E no médio e longo prazo são boas oportunidades, porém me consumiram caixa, que agora eu vou olhar para essa mesma oportunidade de Porto Seguro, mas eu vou pedir um desconto maior para voltar. Então vou esperar, né? Tudo bem, estamos ali com dinheiro, 8% de caixa. Vamos esperar, né? Aguardar um pouquinho mais. Várias outras começam a bater nessa recompra. Ambev é uma, está bem próxima de dar uma recompra. Qual mais? Copel, uma empresa boa, está ali, ó, pertinho de ficar interessante. Que mais? Então, vejam, né, quando você está no meio da crise com caixa, o seu olhar é diferente. Luiz Barsi, né, eu acho que é o maior investidor pessoa física brasileiro, né, acho que é. Se não é, está ali entre os dois maiores. Ele tem essa política, né, ele chama da boca do jacaré, né, então ele fica com a boca aberta aguardando o pássaro chegar, né, então seja Eng, seja qual for a posição, ele não tem pressa de entrar, né? E aliás, uma colega aqui fazendo a pergunta, Eng é uma boa empresa, né? Uma empresa de distribuição que é difícil olhar para ela e achar ela cara, né? Realmente é uma boa entrada. O que eu faria agora é esperar, né? Para que ter pressa? O esperar, ele tem um efeito perverso, né? A gente vai perder a oportunidade. Vai perder, não tem jeito. Eu dei exemplo do Barsi, né, da boca do jacaré aberta. Ele tem capital muito maior que o nosso, né? Então, quando ele fecha a boca, a diversão é muito maior. Mas certamente ele também perdeu a oportunidade. Certamente ele ficou esperando. E aqui, talvez o cuidado seja não ficar esperando o centavinho, né? Eu vou dar um exemplo que eu acabei de fazer agora, né? Tem uma posição Novartis, uma empresa suíça, e eu tenho interesse em comprá-la, eu tenho lá um preço de recompra. Porém, eu não vou ficar esperando o ponto ideal. O que eu decidi? Como o mercado já andou muito na Suíça e nos Estados Unidos, a minha escolha foi: tá bom, eu tenho um preço-alvo de recompra e eu vou comprar gradualmente. Então hoje eu fiz mais uma entrada em Novartis, falta talvez uns 30% da alocação que eu queria, e eu estou fazendo pouco a pouco. O engraçado, né? Eu fiz uma compra 2 dias atrás, eu achei, caramba, né? Eu podia ter comprado bem mais, o preço estava maravilhoso. No dia seguinte ela caiu de novo. Hoje ela caiu de novo. E talvez amanhã volte a cair. Então, esse é um preço médio, né? Que só falar dele já valeria outra conversa nossa. Esse é um preço médio muito saudável. Se você olha para uma empresa e se pergunta se ela está cara, primeira pergunta é: ela já está no alvo que me interessa? Se eu olhar daqui a 5 anos, ela me interessa?
esse exemplo que eu dei de Novartis, sim, me interessa. É segura, estável, boa pagadora de dividendos, eu deixaria ela para os meus filhos, sem medo nenhum. Ótimo. Agora, eu estou na dúvida se eu estou no ponto ideal, e a certeza eu nunca vou ter. Ok, vou fazer um gradativo, vou fazer um preço médio até eu montar minha posição. Eu quero colocar 100 naquele ativo. Vou fazer isso de forma gradativa. Então já foram 4 entradas. Nesse caso eu dividi em 10 entradas. Talvez seja muito, né? De repente eu não vou conseguir fechar a boca do jacaré a tempo. Ela vai voltar a subir e eu vou perder, né, a montagem. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Bom, fica então para uma próxima conversa, esse preço médio para baixo. Mas já fica a dica, né? Se você está se perguntando se ainda acha caro ou barato, não importa. A primeira pergunta é, para você, aquele preço, aquela característica de empresa, aquele fluxo de dividendos que ele vai te gerar, é atrativo? Ótimo. Então, você tomou a decisão de entrar. Você está na dúvida se o momento é ideal? Bom, faça então uma entrada gradativa. Divida o dinheiro que você tem para alocar naquela posição. Aliás, é importante, né? Delimite esse dinheiro. Senão você vai fazer preço médio até o infinito. E aí uma hora você olha para trás e fala, caramba, eu só tenho Novartis na carteira. Que droga, perdi a diversificação. Então é um outro cuidado. Tá bom, mas vamos voltar ao nosso ponto, né? A gente falou do que fazer durante a crise, né? Então, essas são algumas possibilidades. A primeira é não fazer nada. É resistir, desligar o home broker e pensar em outra coisa. Deixa o tempo passar. Lembra o Warren Buffett lá, que é investir se o mercado fechasse por 5 anos. Ou usa a minha frase mais modesta. Bolsa você pode ganhar em 2 dias, mas tem que estar preparado para esperar 2 anos. É isso. Ok, mas se você tiver situações específicas, você pode se movimentar mesmo no meio do furacão. Uma é se você errou sua alocação ao risco, sua exposição ao risco, corrija, senão o problema de você não corrigir rápido é que aquele if you panic, panic first, né? Se você está muito acima da sua alocação a risco e a crise piora, vai ter uma hora que você não vai aguentar. Vai ter uma hora e aí vai ser pior do que hoje, né? Então, se o seu diagnóstico é, não, André, eu estou realmente muito acima do meu risco. Eu coloquei 70% do meu capital em bolsa, para mim isso é muito. Então corrija breve, no início da crise. Saiba que você vai se arrepender. Vai ter um momento que você vai lembrar daquela posição que você vendeu e é num valor baixo, porque o mercado vai reverter, né? A gente não sabe quando. Porém, você vai ter um fundamento, vai pelo menos aliviar a consciência e falar, não, eu tomei a decisão correta porque eu estava errado, eu tinha exagerado a mão na bolsa, me empolguei com o pessoal no Twitter, no Facebook, sei lá onde. O outro motivo é, cara, eu tenho que vender, não tem jeito, em outubro eu vou ter que pagar a prestação do apartamento, ou eu tomei dinheiro emprestado com o cunhado. Não tem jeito, cara, aí é uma decisão que você toma por necessidade. E a terceira tá bom, André, eu entendo que eu deveria não fazer nada, porém, a minha carteira está ruim, tem coisa ruim na carteira. Ótimo, então pode ser uma oportunidade. Escolha essas posições ruins, assuma que errou, assuma o prejuízo delas e guarde esse dinheiro para, no momento de maior intensidade da crise, você fazer essa realocação. Nesse caso, aliás, nesses casos, eu espero que não sejam movimentos grandes. Você não vai fazer como os malucos, que inclusive eu já fui um deles, quiseram posição e dizem no mercado nunca mais, eu vou abandonar a bolsa. Aí passam 6 meses, vem a próxima euforia e o cara volta, comprando mais caro e realocando e cometendo os mesmos erros anteriores. Então isso é o que dá para fazer no meio da crise. Ou você se desconecta, ou você é obrigado a tomar decisões, ou você faz ajustes inteligentes, se for fazer. E o melhor cenário, se você fez o seu pré-crise, a sua lição de casa, você tem caixa e você vai calmamente esperar o momento de fechar a boca do jacaré em alguma boa oportunidade, alguma coisa que te atraia, que você já tinha no radar, só estava esperando o mercado ficar maluco, né? Então esse é o durante a crise.
Agora, né, para a gente fechar aqui a nossa conversa de hoje, o café já ficou frio, mas tudo bem. O pós-crise, né? Uma hora vai passar. E aí, talvez durante a crise, né, vamos voltar um pouquinho, anota no papel, novas crises virão. Guarda isso daí. Né? Porque quando passar a crise, os otimistas de plantão, né, os empolgados, os que querem te vender algo, eu que quero te vender um curso, uma assinatura, seja lá quem for, vai voltar a te dizer que, olha, a Bolsa o melhor, e é o melhor investimento. Porém, você precisa entender que ele, inclusive, é o melhor investimento porque ele te oferece essas quedas. Ele não é o melhor investimento porque ele vai bater 300 mil pontos. Ele vai bater 300 mil pontos em algum momento, ou 200, ou o número que o seu guru profetizar, ou 150, seja lá o que for. O longo prazo é positivo, porque a gente precisa das empresas. Não tem como. Você acha que a gente vive só de governos, né? Coreia do Norte, né? Um centralizador. China é uma economia fechada, ou melhor, é um governo fechado às liberdades, como a gente entende aqui no Ocidente, porém entendeu muito rápido que precisa estar conectado com as empresas. Por isso cresce, por isso avança. Enfim, o que eu quero dizer é, quando a crise passar, você vai voltar a encarar o otimismo. E isso é bom, claro, é importante. A gente tem que ser otimista. Né? Apesar de eu ser um realista esperançoso, né? Como diria Suassuna, mas o otimismo é importante, e o otimismo é o que puxa os mercados. Mas você vai precisar lembrar do que você acabou de passar no dia de ontem. Pode ser que hoje já seja um dia de alta, né? Não sei. Então você vai precisar lembrar que uma próxima crise vai vir. A sua tendência vai ser abandonar tudo o que você percebeu que era importante no meio da crise. Caixa, para quê? Está todo mundo ganhando dinheiro, deixa eu subir mais minha alocação. Como? Diversificação? Imagina, isso aqui está subindo muito, eu vou aumentar a concentração. O quê? Reserva de emergência? Para quê? Isso aí eu não uso para nada. Então, todos os princípios de gestão de risco que são importantes e que na crise você se lembra, quando a crise passar você vai esquecer deles. Então, lembre-se, né, quando a crise passar e o otimismo retomar, e ele vai retomar, você não pode abandonar alguns princípios que foram valiosos. Né? Volte e recomponha algumas estratégias que são fundamentais. Lembre do que aconteceu, lembre do que foi o momento. Um outro ponto, se você fez mudanças de carteira, lembra que aquele seu ponto de partida, no auge da crise, talvez não seja o preço referência ideal. Que também é um outro erro, né? Você saiu da crise e você realiza muito rápido os ganhos, porque você acabou de sair de uma dor. Então, caramba, tomamos uma porrada tão grande, agora minha posição ficou com 1% de ganho, vendo tudo. Calma, né? Qual era o seu objetivo quando você entrou naquela posição? Se era 1% de ganho, ok. Ou se você precisou vender para recompor o caixa, ok também. Mas tente retomar as referências corretas, porque a crise vai mudar referências. Aquele exemplo de Petrobras. Será que o preço dela, do auge da crise, R$5, R$6, era um preço realista? E se você entrou em R$5, R$6, 10% de ganho naquele ativo era o ideal? Provavelmente não. Então, cuidado com as referências no momento pós-crise, né? Elas ficam distorcidas e você vai perder as referências. Então, senta, reavalia. Por um lado, não abraça o otimismo exagerado. Por outro lado, também não carregue o pessimismo que você acabou de viver, porque ele vai distorcer suas referências. E, finalmente, lembrando que outra crise virá, corrija a sua rota, né? Ajusta o caixa. Se você já ajustou a carteira, ela já está ok com o que você espera, ótimo. E dê tempo ao tempo. E fecho com dois pontos, né, que estão relacionados. O primeiro deles, precisamos ter tempo ao nosso lado.
no calor de uma queda de 4%, a gente encurta o nosso horizonte para o tempo de um pregão. Né? E não é, a gente não está investindo para o horizonte de um pregão. Não estamos investindo para o horizonte de um debate político, do próximo impeachment, da próxima eleição. A nossa jornada, a nossa caminhada é muito maior. Então a gente, como eu costumo dizer, a gente precisa jogar ou caminhar com um jogo de lentes. De vez em quando você coloca lente de curtíssimo prazo, você está no microscópio, olhando ali para encontrar o centavinho ideal para a sua entrada. E em outro momento você está numa grande angular tentando captar alguns anos para frente. Se o ativo é bom, se aquela empresa é boa, você pode esperar, né? Você tem que trazer o tempo ao seu lado. E para fechar, né, por falar em tempo, prepare-se, né? A gente vai ter uma jornada que ela, como eu falei, né, a corrida eleitoral começou lá atrás com a elegibilidade do ex-presidente Lula, se intensifica com o 7 de setembro e ela vai continuar quente daqui até outubro, 3 de outubro de 2022, o segundo turno, e talvez até o pós-eleições, dependendo do que a gente tiver no momento. As cartas ainda não estão na mesa. E também não fique tentando adivinhar. Cria a melhor maneira de você seguir essa jornada, uma boa gestão de risco, uma boa exposição ao risco, bons ativos, desconectar de vez em quando, ou mais desconectar do que conectar. Né? Se você é um investidor pessoa física, ficar conectado o dia inteiro no home broker não é produtivo. Não é produtivo. Dê tempo. Né? Coloque ordens para a semana, espere, desencane, vai focar no seu trabalho, vai fazer outra coisa, né? Para você não ficar na onda do estresse ou da tensão. Se serve de consolo, olha para trás. Lembra o que a gente já passou no Covid, no impeachment da Dilma, na delação do Joesley Batista, na greve dos caminhoneiros, no confisco das poupanças do Collor, poxa, a lista na crise de 2018, na crise de 2001. Quantos eu citei? Ainda assim, estamos no maior nível histórico comparativamente a qualquer um desses pontos que eu mencionei aí. Então é isso, pessoal. Obrigado pela companhia. Eu vou tomar o meu café com money frio agora, mas valeu a conversa. Valeu, pessoal. Um bom dia a todos. Vamos juntos.